Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, o Setembro Amarelo. E sobre isso eu converso com a pedagoga Glaucia Antonioli. Tudo bem, Glaucia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falar sobre um assunto muito importante que precisa de conscientização, Setembro Amarelo, conscientização contra o suicídio. A gente tem um dado aqui muito importante. Embora os números mundiais estejam em queda, os dados ainda são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Dado impressionante, né? 40 segundos alguém se mata. Exatamente. E, infelizmente, ainda existe um tabu muito grande para se falar do suicídio, né? O Setembro Amarelo é um mês onde a gente fala bastante, mas, na realidade, a gente sempre tem que estar falando da depressão, do suicídio, porque isso vem aumentando, principalmente numa faixa etária aí de jovens, né, de adolescentes, onde hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de pais, né, que não frustram seus filhos, e isso é o início de tudo. E esse é o grande problema, né, Glaucia? É o grande Para a gente ponto. entender um pouquinho essa problemática, você vivenciou dentro da família um problema desse? Sim, eu vivenciei. Meu primeiro marido cometeu suicídio aos 48 anos de idade. E é uma dor assim que não dá para explicar, né? E não quero que ninguém sinta. Só que no momento que aconteceu, ele estava em depressão, ele estava com todos os cuidados que haviam necessidade, né? Ele tinha psiquiatra, ele tinha psicólogo, ele tinha o apoio da família, estávamos perto dele, mas ele não deu conta da dor dele. Né? Ele sinalizava? Sinalizava, ele sinalizava, mas e aí que tá, a gente não acredita, isso é um ponto super importante. Às vezes as pessoas vão sinalizando e a gente não acredita que vai fazer. Né? Então você fala, tá falando, falou uma vez, duas, três, não fez, então não vai fazer. Não é verdade. Existe uma estatística, né? Essa estatística, 90% das pessoas que cometem o suicídio avisam e 70% consomem o suicídio. Isso é estatístico, né? É muita gente, né? Então a gente tem que acreditar, sim, que pode acontecer. A gente tem que prestar atenção. Nós, apesar de estarmos prestando atenção naquela época com o meu marido, ele estava numa depressão profunda, onde aos 46 anos ele teve um AVC, que pegou a parte cognitiva, e ele era engenheiro, perdeu a capacidade de fazer contas. A partir dali ele entrou, na realidade ele tinha algumas outras coisas que levaram ele também à depressão e desde então um tratamento. Mas infelizmente ele não deu conta. E aí você precisa se fortalecer, né, depois de uma situação dessa. E aí ao invés de eu levar isso como um sofrimento, a dor ela existe, não é uma coisa que a gente pode ignorar, mas eu preferi fazer do sofrimento alguma coisa boa. Então eu fui verificar o que eu podia fazer de bom para outras pessoas que poderiam passar pela mesma situação e evitar, né? Agora, como é que fica a dinâmica familiar quando acontece um evento desse? Complicadésima. Eu tenho uma filha, hoje com 17 anos, fruto desse meu relacionamento, e ela tinha 5 anos de idade, e lógico que aos 5 anos de idade nem passou pela minha cabeça em contar como ele havia falecido. Mas criança super esperta, né? Então ficou ouvindo aqui e ali, eu estava na casa da minha mãe, e ela ouviu, né, a minha mãe contando para alguém o que tinha acontecido. E aí eu chegando em casa, ela falou, mamãe, eu ouvi a vovó falando isso do papai, é verdade? Aí eu fiquei olhando para ela, né? Eu falei, filha, você não vai entender, né? Um dia eu te conto. E ela falou para mim, mas eu não quero entender, eu só quero saber se é verdade. Naquele momento eu respirei fundo, eu falei, me dá até amanhã, porque eu precisava de suporte, né? Eu não sabia naquele momento o que fazer. A dor era muito grande, porque quando você tem um ente querido que morreu por uma doença, ou até por um acidente que você não está esperando, um acidente de automóvel, de moto, são fatalidades,
né? Quando a pessoa opta por isso, ou no impulso, naquele momento, ela optou por aquilo e aquilo se consumou, você fica pensando, poxa, ela podia estar aqui, do meu lado. E você traz muitas culpas, né? Porque será que eu falei alguma coisa que desencadeou isso? Será que eu deixei de falar alguma coisa que pudesse... eu lembro impedir, né? Que impedir. Eu lembro que no dia anterior ele falou que ele ia tomar a caixa de remédio deles. Eu tirei todos os remédios, né, que ele tomava, que eram controlados, deixei só o que ele tinha que tomar, né, e no dia seguinte ele fez outra coisa. Ele falou, bom, já que esse caminho não foi, eu vou por outro caminho. E aí eu fui buscar ajuda até para conversar com a minha filha. E aí consegui conversar com ela e cuidei da minha filha sempre com a verdade. O pai dela estava doente. O pai dela cometeu o suicídio por estar doente, né? E ele não deu conta da dor dele, do sofrimento dele. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é Setembro Amarelo e eu converso com a pedagoga Glaucia Antonioli. Glaucia, a gente está falando sobre a sua história, tudo que você vivenciou, né, em relação ao seu marido, mas isso trouxe uma certa força e um dinamismo para você mudar a sua história, né? Sim, com certeza. Eu precisava mudar a minha história, né? Então é o que eu falei, eu peguei do sofrimento e fiz algo bom, né? Então primeiro eu fui buscar respostas, e respostas elas não existem, eu cheguei a essa conclusão, né? Não existem para a família de quem cometeu o suicídio. Então, eu busquei de tudo, né? Eu busquei informações, eu busquei profissionais, e aí eu percebi que dentro da profissão que eu tenho, eu podia ajudar, né? Não só dentro da minha profissão, eu como pessoa, né? Então, eu comecei a buscar um olhar diferenciado para o ser humano. A gente olha muito rótulo, né? A gente olha muito aquilo só que está para fora. E através desse conhecimento que eu fui atrás, de busca de autoconhecimento para melhorar a minha vida, para eu criar a minha filha, eu descobri que dentro da educação eu podia fazer alguma coisa. E eu faço várias coisas que me deixam muito feliz. Hoje você é diretora de uma escola em São Vicente e trabalha especificamente nessa área com jovens, é isso? Sim. Nesse mês agora de Setembro Amarelo, a gente tem um índice, inclusive saiu uma matéria no UOL, que apesar dos índices de suicídio terem caído de uma forma geral em todo o mundo, 9,6%, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015. Indica também que o suicídio é 3 vezes maior entre os jovens do sexo masculino. É uma situação preocupante, principalmente para quem vive nesse meio de escola. Sim. Como trabalhar essa situação dentro da escola, entre os jovens? A gente começou o programa dizendo, né, que os jovens de hoje, as crianças de hoje, não sabem o que significa a palavra frustração. Uhum. Muitos não sabem o significado da palavra não. Uhum. E isso pode ser o grande causador desses problemas que a gente está vivenciando nessa geração, né? Sim. E isso vem para a escola, né? Quando você traz, né, a criança para a escola, ela vem com tudo isso. Ela vem com toda essa bagagem de sim, vários sims. E dentro da escola, ela começa a vivenciar situações que vão frustrar, né? Não vão ser tão agradáveis. E aí você tem que tomar um cuidado bastante grande. O que eu faço, e passo isso para a minha equipe, porque não sou só eu, né? Existe uma equipe. A escola onde eu trabalho, ela é bastante acolhedora, já começa por aí, os profissionais são escolhidos, existem aulas que a gente fala, aulas socioemocionais, né? Porque nós precisamos disso hoje em dia, justamente porque a empatia hoje está na moda, mas a gente sempre teve que ter empatia, né? Só que ninguém falava nessa empatia.
Então, mas porque parece que antes era ensinado em casa, né? Hoje parece que as pessoas não ensinam mais. não, a tecnologia, ela traz uma frieza bastante grande para o ser humano, né? A partir do momento que eu só mexo numa máquina o dia inteiro, né? Que eu estou no celular e só mexendo nos meus dedinhos e não tenho o contato, né? Existe você se congela um pouco, eu acredito, você congela um pouquinho o coração. E isso em casa, porque nós temos dois contextos, o contexto familiar e o contexto escolar. Isso está separado e ao mesmo tempo está junto, né? A partir do momento que a família traz o adolescente ou a criança, né, para a escola, ela quer uma parceria. E essa parceria, ela precisa existir. Então, se tiver algum problema dentro de casa, traga para a escola, venha conversar com a gente vai ficar de olho. O que eu faço? Eu passeio muito pela escola, eu observo os alunos, quando nos trazem alguns dados, né, que o aluno está passando por algum problema, a gente fica mais de olho, a gente traz para conversar. O COP, que a gente chama, né, é aberto para os nossos alunos. Então, eu tenho alunos onde eu faço rodas de conversa com eles, né? Então, eles se sentem mais próximos, apesar de ser a diretora. Para ser a diretora, eu não preciso estar longe deles, Sim. Muito pelo contrário, eu estou próximo a eles, eu estou com eles. E isso eu consigo fazer de uma forma de afeto, trazendo mesmo, né? Vibrando junto com eles, tanto nas vitórias deles, né? Ou quando eles precisam dessa ajuda, está ouvindo, porque o adolescente ele tem uma dificuldade muito grande de falar, né? É uma fase onde a gente se embota um pouquinho, até mesmo porque a gente precisa dar os primeiros passos, né? Para quê? Para a nossa vida adulta. E ser adulto não é fácil. Sem falar que você precisa manter nas redes sociais uma vida que nem sempre é a verdadeira, né? É a ilha Aquela de caras. vida fake. É a ilha de caras. A ilha de caras. É complicado, né? Jogar esse jogo o tempo inteiro é cansativo, né? E às vezes você pode pegar a simples frustração de um término de um relacionamento, de um primeiro namoro, de um primeiro grande amor, né? Às vezes eles não dão conta. As frustrações, elas são difíceis, né? Todo mundo tem uma dificuldade de lidar com frustração, eu também tenho. Mas eu tenho ferramentas, na minha infância, minha mãe me deu ferramentas para escutar um não. Hoje em dia isso é muito difícil. Então, essa frustração, às vezes ele não dá conta e ele também não consegue falar. Então é aí que a gente tem que olhar. Eu estou mais triste, que são, né, os sintomas, eu estou mais triste. A tristeza é diferente da depressão, tá? Quando que a tristeza passa a ser depressão? Quando entra o químico também, né? A parte química, a falta de serotonina, né? Estar triste faz parte do ser humano. Exatamente. Agora, quando eu frustro e não consigo e vou me entristecendo, deixo de comer, deixo de tomar banho, deixo de fazer a minha rotina, passo a não ter prazer em mais nada, é um alerta. Então, eu tenho que estar prestando bastante atenção. E na escola dá para fazer isso. São 500 alunos. São 500 alunos que a gente vai olhar. A partir do momento que você deixa de olhar o rótulo e você olha para dentro, né? Olhar e ver são coisas diferentes. Eu posso estar te olhando, mas eu posso não estar te vendo. A partir do momento que eu olho para dentro de cada ser humano, cada palavra, cada gesto, o nosso corpo ele fala, né? A partir do momento que eu tenho essa atenção, dá para ajudar bastante. Então eu fui em busca disso. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre esse relacionamento entre os jovens e sobre o Setembro Amarelo. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Setembro Amarelo e sobre isso eu converso com a pedagoga Glaucia Antonioli. Glaucia, a gente está falando sobre esse trabalho que você está desenvolvendo na escola com jovens que acabam sendo o ponto forte, né, o ponto fraco quando se fala em suicídio e depressão. E como é que é possível a gente auxiliar um jovem a detectar no seu colega possíveis sintomas ou indícios de depressão e
ocasionalmente até a questão do suicídio? Eu acho que é fazer com que os nossos adolescentes tenham a empatia mesmo, né? É quando eu sou empático com o outro, eu sinto a dor do outro, então eu me vejo no outro. Então eu falo, não, vem aqui, peraí, deixa eu te ajudar. Geralmente o adolescente, ele tem, né, os grupos, né, eles são muito solidários uns aos outros. Então, eu tenho adolescentes que às vezes vêm até mim e falam, olha, fulano de tal não tá legal, Glauce. Acho melhor conversar com ele, ela já me falou isso, já me falou aquilo. Então, eles têm essa preocupação, né, e isso é muito legal. Então, quando você vê que tem... E até mesmo porque eles também são um pouquinho dramáticos. Nós já fomos adolescentes, existe uma dramaticidade, né, Porque é tudo muito intenso, na verdade, extremamente intenso. E então, isso também faz com que, se o amigo não está bem, peraí, eu vou ajudar, eu vou abraçar, porque nós queremos ser os salvadores da pátria, né? Dentro da adolescência, nós temos uma síndrome que chama-se síndrome do super-herói. Eu sou o herói, eu preciso ser um herói. Então, para eu ser um herói, eu tenho que fazer algo de bom. Então, cuidar do meu amigo é uma coisa dessa. Não existe o risco de um adolescente ficar ouvindo um amigo depressivo e ter depressão? Sim, lógico. Aí existe até empatia. Empatia demais, né? Demais, exatamente. Existe sim. E aí vem também a parte da família. A família ela tem que estar atenta a isso, né? A escola, a família e eles poderem falar, né? Eu acho que é o principal, é poder falar. É poder a gente entrar numa sala. Então, quando eu entro para fazer as rodas de conversa, eu toco em alguns assuntos que faz com que eles reflitam. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente coloque esses adolescentes para pensar. Porque também tem os adolescentes que são cruéis, né? Que Sim, é aquele que faz o bullying, que chama, né? Ou é muito magro, ou é muito gordo, ou é não sei o quê. Defeito, né? Sempre tem alguma coisinha que, se também ele não fez o que eu quis, eu vou lá dar uma cutucadinha. Então, nessas rodas de conversas que a gente faz, ou em conversas que eu tenho com eles, às vezes, no pátio, né? Eu coloco sempre alguma coisa para que se reflita, né? Agora, a gente falou que um dos pontos que tem ocasionado esse grande número, principalmente no Brasil, de casos de depressão e suicídio entre os jovens, é a falta do não na infância, a falta da frustração. Só que eu acho que a gente também não pode limitar só a isso, né? Senão a gente está falando que a depressão é de alguém mimado. Uhum. Agora, a gente também está falando que a depressão é de uma geração que vive a tecnologia. Você mencionou agora da necessidade da pessoa se abrir, falar, expor os seus sentimentos. Você acha que é isso, a falta do não, junto com uma rede tecnológica, uma rede social, um mundo virtual à parte, tem feito com que essa geração não consiga se expressar e não consiga lidar com os sentimentos, com as limitações, e aí tem gerado uma geração fraca? Sim, com certeza, não tem a menor dúvida, né? Por isso que é importante... a tecnologia ela está aí, a gente não pode desprezar. Sim. E não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás, a gente tem que ir para frente. Mas dosar isso é bom, né? E isso pode ser dosado. Hoje nas escolas nós discutimos isso bastante, trazer a tecnologia para dentro da escola, porque hoje uma aula simplesmente expositiva não faz com que o aluno aprenda tanto como uma aula tecnológica. Mas eu não posso também só ter aula tecnológica. Eu preciso também do olho no olho com o professor, né? Então, e em casa eu também dosar, né? Quando meu filho ou a minha filha entra dentro do quarto e fica o dia inteiro dentro de um celular, né? Às vezes para minha filha eu falo, não dá para telefonar, né? Porque é tudo por WhatsApp, é tudo por áudio. Eu falei, gente, não dá pra... Porque mãe, às vezes ela mora em São Paulo, né? Ela me manda o WhatsApp. Eu falo, dá para me ligar? Eu quero ouvir sua voz, eu quero falar com você, né? Eles não conseguem fazer isso. Então, eu acho que isso provém da escola e também da família.
né? E a gente não pode esquecer também dos transtornos, né? Sim. Então, nós temos a bipolaridade, nós temos a esquizofrenia, nós temos a psicopatia. Então, isso tudo pode levar a alguém a cometer o suicídio. Isso é também um fator muito importante, que às vezes a família não consegue nem detectar, ela não consegue perceber. Por que ela não quer? É difícil perceber, né? Você olhar para o seu filho e saber que ele tem um problema e lidar com aquele problema é muito complicado. Hoje a gente vem num crescente de crianças de inclusão, né? Aliás, nós temos o Setembro Verde também, Sim. que é o setembro da inclusão. Então, quando a gente manda um aluno para diagnóstico, né, para a mãe aceitar que ela tem um filho com um problema, demora um bom tempo. Glaucio, muito obrigada pelas suas informações. É um desafio falar sobre esse assunto, mas tem muita coisa ainda para ser discutida, né? Muita. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso lá com a garotada. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.